o Matheus falando, precisamos de jogadores de alto nível para qualificar o elenco. Inclusive, falando sobre isso, né? Há pouco o Samu Canasquentes, ele destacou um pouco sobre essa questão do elenco do Cruzeiro para a temporada 2026. Segundo o Samuel, o Cruzeiro vai trabalhar para trazer reforços pontuais, vai manter a base principal do elenco, também, né, não tem necessidade de uma mudança profunda assim no elenco, incluindo titulares. Aí é uma informação de que, de fato, podemos ter peças novas no time titular, não necessariamente uma contratação só para compor o grupo, mas também algumas peças importantes. O clube irá ao mercado trazer um zagueiro de alto nível, além de outros reforços que deverão chegar com condições de serem titulares na equipe. As reuniões entre a diretoria e a comissão técnica de Tite estão sendo feitas para avaliar os jogadores já mapeados pela direção, o trabalho ali do Joaquim Pinto, e apontar quais serão as carências atacadas e aí sim ir ao mercado. O Cruzeiro, para você, posição de titular, o baú, aonde você atacaria nesse momento? Já o Samuel fala de, por exemplo, um zagueiro alto nível Cruzeiro no mercado. Traria um zagueiro para jogar ao lado do Fabrício Bruno, acho que é titular absoluto, e aí rodaria o Vidalma, por exemplo? Eu acho que, assim, se tratando de um time que quer brigar pelas competições, né, eu acho que passa, sim, pela contratação de mais um zagueiro, independente se o Vidalma tivesse machucado ou não, tá? Lembrando que o Vidalma está programado para voltar em março, né? Até em março a gente pode ter tido aí, aliás, eu tenho que olhar o calendário, mas assim, pelo menos umas 4 rodadas de Campeonato Brasileiro a gente já vai ter acontecido. Então, não que o Jonathan Jesus não seja um zagueiro confiável, pelo contrário, eu acho que as atuações deles nos 2 jogos aí cravaram que ele é um jogador de alto nível, né? Principalmente pelo contexto dos jogos. Mas é aquela coisa, se a gente quer brigar pelas competições, a gente precisa subir o nível. Eu acho que a gente precisa de mais um zagueiro, né? De mais um zagueiro ali para poder fazer uma rotação segura, né? Por exemplo, a gente pode ter ali Jonathan Jesus e esse zagueiro para que o Fabrício Bruno e o Vidalma descansem, né? Então, para manter o alto nível, eu acho imprescindível. Eu acho que vai mudar um pouco o perfil das peças, né? Com a chegada do Tite. Eu acho que com o Jardim, por exemplo, ele, em vez de contratar um ponta, aliás, ele contrataria um ponta e um jogador mais parecido com o Christian, né? Para fazer a rotação ali. E aí a gente já vê, por exemplo, o Tite, né? Que precisa de um volante alto, que precisa de um ponta de velocidade, aliás, um ponta que faça gols, né? Que é o que o nosso amigo Douglas comentou. Na verdade, o Cruzeiro já precisava de distribuir melhor a responsabilidade de fazer gols ali no time, né? A gente está falando aí de um Caio Jorge que concentrou esses gols, mas que quando não era ele, a gente não conseguia ter um outro jogador que ajudasse, né? A gente fala de um jogador que contribua com pelo menos 10 gols, aí, um jogador titular, né? E a gente acho que não tem um jogador titular aí no Cruzeiro hoje que tenha feito 10 gols aí na competição. E faz diferença, né? Faz diferença. Então, assim, eu acho que mantém as necessidades, né? O Cruzeiro precisa de um zagueiro, precisa de um primeiro volante, eu acho que isso aí é até mais crucial do que o zagueiro, porém, o primeiro volante ele não necessariamente precisa ser um cara de elite, né? Ele precisa pelo menos competir na posição ali com o Romero, né? Precisa competir. E 2 pontas, né? Porque eu acho que antes a gente estava falando ali de um meia aberto e um ponto, eu acho que agora a gente precisa de 2 pontas, né? Que tem intimidade com o gol, né? De preferência. O Arroio mostrou ser um cara que faz gols, mas ele é mais o cara do drible, né? Ele é o cara mais da criatividade e tudo mais. E aí, assim, se não me engano, o Samuel falou que o Cruzeiro trabalha com 5 ou 6 nomes, né?
falou mais cedo. Então a gente está falando de um zagueiro, um volante, 2 pontos, né? Para chegar em condição de jogar. E aí eu acho que a gente precisaria de mais 2 jogadores de composição, né? Um jogador para substituir talvez o Matheus Pereira. E se o Gabriel Barbosa sair, a gente talvez precise de mais um jogador mais um atacante, né? De mobilidade ali. Porque assim, eu vejo uma galera com uma expectativa muito alta em cima do Villarreal, e eu acho que é um jogador que tem muito potencial, mas é um cara que não fez gol ainda no profissional, né? Acho que não é saudável a gente colocar também uma expectativa tão alta em cima de um jogador que tá vindo aqui, não tá vindo para resolver problema, é um jogador para se desenvolver. A gente nada impede que ele estoure já no primeiro ano, né? Mas a gente teve aí casos de jogadores que não engrenaram de primeiro, como o próprio Caio Jorge. Então, talvez a gente precise de mais um atacante ali. Vai depender muito do que o mercado vai oferecer também, né? De opção aí para a gente. Mas eu acho que fecha nisso aí. São 6 nomes, né? 6 a 5 nomes, sendo 4 deles para chegar e disputar a posição. E aí, claro, se tiver alguma saída, substituir. Dito isso, o Marcelo tá mandando aqui, ó. Tá bom então, traz Nino, Fabinho, Gerson e Peck. Tá bom, Valor? Haja euros, né, para essas contas. Haja supermercado aí. Assim, o zagueiro é bem importante, né? Já era, vamos lembrar que foi uma questão uma lacuna que o Cruzeiro tentou com o Valentim Gomes, e o Vélez arrastou a situação, o Cruzeiro acabou não conseguindo. Então, acho muito importante, a gente não sabe, né? O Samuel trouxe a informação, mas vamos supor que o Cruzeiro traga 6 jogadores nessa janela. Eu acho que seria muito importante, eu acho que seria fundamental, na verdade, o Cruzeiro conseguir trazer pelo menos 50% desses nomes. Vamos supor, seja 4 jogadores ou 6, pelo menos 50% desses caras, eu acho que o Cruzeiro tinha que trazer com capacidade. Acho não. Penso que o Cruzeiro deveria trazer com capacidade realmente de disputar a vaga na equipe principal. Eu acho que o Cruzeiro precisa mais de qualidade neste momento, mais de subir o nível do que necessariamente recomposição. Mas isso a gente sabe, né? Tem uma questão de um orçamento, o Cruzeiro não vai fazer o time do ano inteiro de 2026 já na primeira janela. A gente sabe como é que funciona, né? Mas eu gostaria muito que isso já acontecesse nesse primeiro movimento de janela, que pelo menos 50% dos jogadores do Cruzeiro que o Cruzeiro contratar nesse primeiro momento sejam jogadores. Eu não gosto nunca de falar assim, chega, apresenta, veste a camisa e joga. Não, porque tem que provar o campo, mas de falar assim, tipo assim, de olhar para o time titular e falar, os titulares vão ter que realmente continuarem no nível que tiveram em 2025, no mínimo, porque se esse cara aí que chegou jogar o que sabe, olha, os titulares estão complicados. Que pelo menos metade das contratações fossem nesse caminho. Vamos ver. Eu acho que pode ser o que pensa também o departamento de futebol, já se sabe, né? A competição a mais que o Cruzeiro tem é muito pesado, o nível da Copa Libertadores. Não dá para se brincar. Já é fase de grupo, o primeiro jogo já. É fase de grupo. O Cruzeiro tem que encarar a Libertadores desde o primeiro jogo como mata-mata. Desde o primeiro jogo, como mata-mata. Seja casa, é um mata-mata. Sem essa de. Jogou fora de casa. Empatezinho tá bom. Né? Empatezinho tá bom. Não, cara, assim, não tô falando que não pode empatar fora de casa, não. Mas assim, a Libertadores é muito pesada, muito, muito difícil. Eu tenho certeza que as pessoas têm consciência disso no Cruzeiro. E o Cruzeiro disputou um torneio de nível bem abaixo da Libertadores o ano passado. E com este elenco atual não conseguiu ter êxito, colocando os melhores, rodando o elenco, né? Então, por isso que eu estou chamando a atenção para que neste momento trazer qualidade é mais importante do que
composição. Lógico, você precisa de balancear. Não dá só para trazer jogadores titulares. Mas nesse primeiro instante eu acho que essa necessidade ela grita, né? Então o zagueiro, volantes é o seguinte: o primeiro volante fecha com o Baú. Só acho que assim seria importante conseguir trazer um volante deste primeiro nível também. E eu não tô querendo colocar o Romero no banco, não, tá, gente? Só não tô querendo mais viver a situação de Romero não joga, fudeu. Não dá pra gente viver isso mais um ano. Não dá. E aí tem uma situação, eu não sei. Eu sei que muitos já pensam assim: o Christian não vai jogar onde ele jogou. Será? O Jadson, durante um bom... Eu sei que o Jadson, tecnicamente, foi um jogador muito mais, pelo menos para mim, né? Muito melhor tecnicamente que o Christian, mas tinha problemas. Ele não, fisicamente, ele não aguentava fazer metade do que o Christian faz. E ele jogou ali pelo lado do campo, foi muito importante. Não estou tentando espelhar um Corinthians no Cruzeiro, não, tá? Mas eu não sei, eu particularmente tenho uma dúvida se o Christian com o Tite não vai jogar ali por aquele lado. Se ele jogar, um primeiro volante e um segundo volante. Se ele não jogar, um primeiro volante e o ponta, que o Baú falou, entende? O centroavante, né? Concordo demais com o Baú. O Neiser está vindo para ser desenvolvido, né? Tipo assim, Caio Jorge foi vendido, tá tranquilo, temos o Neiser. Ele não veio para isso, pessoal. Ele pode se tornar isso, como falou o Baú, mas ele não veio para isso. Ele veio para ser desenvolvido. E é isso, eu fecho nesses. E no caso do Matheus Pereira, né? É uma situação bem importante também. O tio Paulo foi embora, não que ele tenha feito às vezes ali do Matheus Pereira, mas a gente precisa de alguém também que, mesmo que mude a característica, quando sai o Matheus Pereira, que é um cara mais de cadência, o substituto do Matheus Pereira é um meia mais de condução de bola, mas que ajuda a construir no time. A gente não tem nada hoje que supra minimamente a ausência do Matheus Pereira.